Outro mapa de Sol, Escorpião, Lua, Áries, é da Sally Field, a atriz. Então, olha que interessante. Ascendente em Libra, de novo, em quem gosta de representar, né, a arte, e gosta de operar com a arte. Então, o Sol é de primeira casa para segunda casa e a Lua é de sexta casa. A gente olha a Lua de sexta casa de novo ali. Muito bem. O Sol na primeira casa ainda, sendo que o ascendente é Libra, faz com que a pessoa tenha... Ela tem uma expressão na busca de se harmonizar, tem uma tentativa de ser suave, mas o Sol Escorpião não deixa. Tem como. A pessoa pode até modular isso e possivelmente vai conseguir fazer, enfim, mas aquela pressão de nascer escorpião e de ter que definir as coisas, deixar tudo muito claro, vai ficar empurrando esse Libra, né? E o Libra empurrado não funciona muito bem, né? Então a tendência é que a parte dominante da personalidade da pessoa assuma o domínio e toque em frente. A Lua em Áries diz que não é uma pessoa que vai se esquivar de ter que assumir posicionamentos, não vai. Poderíamos dizer até que tem um excesso de escorpião no mapa dela, não pelo número de planetas, né? Que até é um número interessante, ali, os 3, 4. Mas não por isso, mas pelo Sol conjunção Júpiter. Isso aí não é refresco. Isso não é para amador. Sol conjunção Júpiter em Escorpião não é para amador. É muita energia, né? Uma energia que dá para ver pelo mapa que ela tá, digamos, com ruído forte na hora em que ela tem que considerar as questões profissionais dela. Com o Sol na primeira casa, as pessoas que nascem com o Sol em Escorpião na primeira casa, com Lua em Áries na sexta, elas tenderão a se comprometer com aquilo que pensam. Tendo o ascendente em Libra, em alguns momentos a expressão desse comprometimento pode ser uma expressão mais suave, né? Então pode ser mais suave, mas no entanto o Sol ainda na primeira casa vai ficar empurrando o escorpião para ele se posicionar. Então, à medida em que a pessoa entende isso e aprende a distensionar, ela consegue um resultado melhor, porque quem paga mais caro por isso é a própria pessoa, né? Como sempre. Então, quem nasce com Sol no Escorpião na primeira casa, Lua na sexta, vai ter muita vontade de defender o seu ponto de vista. Temos o mapa, Sol Escorpião primeira casa, Lua Gêmeos oitava casa, Stephen escritor. Sol na primeira. O indivíduo vai buscar identificar quais são as características dele, das pessoas, ou quais as qualidades, ou onde começa um e termina o outro. Ele vai tentar investir bastante para poder desenhar quem ele é, definir quem ele é. A Lua na oitava casa em Gêmeos pressupõe é aquela Lua que está conectada com outros planos espirituais, níveis de energia e graus de consciência. Isso em Gêmeos fica bem confuso, é como se muita gente estivesse conversando dentro da cabeça dessa pessoa,
dormindo, acordado é sempre a mesma coisa, o humor dessa pessoa altera de forma muito importante e requer cuidados. Temos o mapa, Sol Escorpião, primeira casa, Lua Áries, sexta casa, Celifield é atriz, Sol na primeira casa. O indivíduo vai procurar a vida inteira, definir quem ele é, estabelecer o limite entre os outros e ele, desenvolver a própria personalidade. A Lua na sexta casa em Áries é a tentativa da troca de conteúdo emocional a partir dos colegas e ambientes de trabalho, sendo que a Lua em Áries pressupõe que o indivíduo é provocável. Então, possivelmente esse indivíduo vai, nesse ambiente de trabalho, ficar fazendo provocações com as pessoas o tempo todo. Temos o mapa, Sol Escorpião, primeira casa, Lua Peixes, quinta casa, Grace é atriz. Sol de primeira casa, o indivíduo vai, ao longo da vida, identificar quem ele é, quem os outros são, onde termina ele e começam os outros. Ele vai definir a personalidade dele, a individualidade dele. A Lua Peixes, quinta casa, é a tentativa da troca de conteúdo emocional a partir dos relacionamentos leves, onde o indivíduo vai poder conhecer o mundo a partir do relacionamento, mas pela perspectiva emocional. Temos o mapa, Sol Escorpião, Lua Leão, Sol primeira casa, Lua décima casa, Ruth atriz. Sol na primeira casa, o indivíduo vai buscar identificar quais são as características dele, a individualidade dele, onde ele começa e termina, onde os outros começam e terminam. Lua na décima, o indivíduo vai, através da sua atividade profissional, tentar trocar conteúdo emocional. Esse indivíduo tem uma necessidade de expressar o emocional, Lua Leão. Logo, ele pode aderir a atividades de uma profissão onde ele possa liderar as pessoas para encontrar soluções. É uma possibilidade. Temos o mapa, Sol Escorpião, sexta casa, Lua Capricórnio, oitava casa, Lorimer é arquiteto, Sol, sexta casa. O indivíduo vai trabalhar a vida inteira e tudo que ele vai fazer durante a vida toda girará em torno das questões profissionais. A Lua oitava casa é aquela conexão que o indivíduo tem com outras dimensões, níveis de energia, grau de consciência. E isso, para um signo de terra que não pode dominar, né? Isso não tem um domínio sobre isso, é um pouco angustiante. Neste caso específico, ou de qualquer pessoa que nasce com essa configuração, o indivíduo vai ter pesadelo, vai se sentir ameaçado o tempo todo, vai ter dificuldade de lidar com as questões emocionais. Temos o mapa, Sol Escorpião, quinta casa, Lua, Câncer, casa 2, Roosevelt, ex-presidente americano. Sol de quinta casa, o indivíduo vai buscar relacionamentos leves, permitam a ele conhecer o mundo também a partir de outros prismas. A Lua na casa 2 em Câncer é a tentativa do indivíduo trocar conteúdo emocional a partir do quanto ele se sente seguro ou inseguro. Essa tentativa pode fazer com que ele tenha um viés emocional bastante intenso, porque tanto Escorpião e Câncer são elementos de água, então ele pode ser bem intenso nessas questões emocionais. Temos o mapa, Sol Escorpião, quarta casa, Lua Câncer, casa 12, Oliver é poeta. Sol de quarta casa, o indivíduo vai viver fisicamente ou nos assuntos de família a vida inteira. Família é pai, mãe e irmãos. A Lua na 12 é a busca do indivíduo pela origem dos pensamentos, emoções e sensações que ele tem e o quanto os fatos que ocorreram na vida dele impactou ele diferentemente das outras pessoas. Temos o mapa, 12 de novembro. Sol Escorpião, ascendente Escorpião. Bom, essa pessoa não vai mudar, vai ser sempre igual a vida inteira.
E ela vai ser sempre muito firme no que ela quer. Essa pessoa vai ter um grau de atenção e de leitura das coisas bem aprofundado. E além disso, ela tem conexões com pessoas que vão ajudá-la a desenvolver melhor ainda essa assertividade. Não é uma vida fácil, né? Quem tem escorpião no ascendente, é de escorpião, não tem uma vida fácil, porque essa pessoa vai esperar que as pessoas ajam dentro daquilo que é correto. E as pessoas não agem dentro daquilo que é correto. Cada um age dentro dos seus próprios critérios, que podem às vezes ser muito diversos uns dos outros. Então essa pessoa vai ter muita assertividade, a forma dela se conduzir. Fisicamente ela vai ter muito cabelo, muito pelo, muito cabelo. É muito comum ser uma pessoa que tem um certo grau de uma brabeza, assim. Vamos colocar assim. Vamos colocar uma brabeza. Então ela tem Mercúrio, então a forma como a pessoa pensa é escorpião, então ela vai ser bastante analítica, e lembrando daquelas qualidades de Virgem, o analítico, perfeccionista, e adora um manual de instruções. Escorpião vai ser igual, tá? Sendo que Escorpião, a Virgem está vinculado para as coisas que ele vai fazer e viver, Escorpião para as coisas que ele vai sentir e lidar. Então, esta intensidade no raciocínio, inclusive, pode favorecer a essa pessoa a desenvolver, por exemplo, uma habilidade profissional. Vai ser um excelente profissional naquela área dele. Marte em Escorpião. O indivíduo vai ser muito atitude. Ele não vai deixar de fazer as coisas que ele precisa fazer e ele vai efetivamente se jogar para fazer o que ele tem que fazer. Casa 2, Sagitário. Aí ele tem um Saturno ali. Esse Saturno não é o pior Saturno que poderia ser. A casa 2 é o quanto o indivíduo se sente seguro. Esse Saturno entra ali no sentido de, olha, eu aprendi com pessoas mais velhas que certos comportamentos, certas condutas são melhores para a gente viver melhor. Então ele vai aplicar isso. Casa 3 em Capricórnio, nada, nenhum planeta, então a forma como ele vai ter a rotina do dia a dia dele está muito vinculada ao Sol, o Mercúrio e o Marte dele em Escorpião. Quarta casa, Aquário. Uma família aquariana é uma família que tem muita gente, uma família que tem preocupações muito com os outros, ok? Quinta casa, namoro, filhos e criatividade. Ele tem a lua ali em Peixes. Então essa pessoa, a troca emocional que ele faz é muito pela empatia, por ajudar as pessoas, por compor com as pessoas, por entender a necessidade das pessoas e tentar encontrar uma saída. Como é namoro, filhos e criatividade, possivelmente essa pessoa vai usar essa sensibilidade que ele tem para encontrar alguém que entenda que muitas vezes ele é duro, esse indivíduo é duro e é incisivo naquilo que ele quer, mas ele faz isso para alcançar alguma coisa boa, certo? Então a troca emocional dele é muito pela empatia, por gostar das pessoas, ajudá-las e salvá-las. Possivelmente, com relação às crianças, quando ele tiver, essa pessoa estiver estável, vai optar por ter filhos, crianças, né? E na questão de namoros, durante um período da vida dele, essa pessoa vai ponderar, vai optar por conhecer muitas pessoas para que, através dos inúmeros namoros, ela aprenda as coisas.
Sexta casa, Áries, um ambiente de trabalho desafiador, possivelmente. Sétima casa, Touro, assim como o Escorpião é intenso, Touro também é. Só que Touro tenta fazer as coisas por um lado mais prático, com um resultado bonito. Escorpião não está nem interessado se é bonito. Se é certo, ele vai meter a mão. Então, uma composição ali, mas não tem planeta. Então, né? Oitava casa, Gêmeos, a casa da transformação, Júpiter. Essa pessoa vai tentar lidar com as transformações motivado pelas questões emocionais. É uma pessoa que tem uma conexão com outros planos, dimensões e mundos. Isso pode afetá-la emocionalmente, pode afetar o emocional dela. Então, talvez, e pelo fato de ser Gêmeos dificilmente leva uma tarefa até o fim. Então, essa pessoa possivelmente vai ficar fazendo algumas práticas para tentar resolver como ela deve lidar com as transformações na vida dela, mas possivelmente não vai levar a pleno. Mesmo sendo escorpião, porque o aspecto está ali complicando. Nona casa, Câncer. O indivíduo vai estudar algo que permita que o que ela vai estudar, ela possa pôr em prática aquilo que ela entende que ela deve fazer pelas pessoas. Cuidar das pessoas, proteger as pessoas, ajudá-las, ampará-las. E é bem... 10ª casa em Leão, a pessoa vai optar por ter uma profissão que dê autonomia para ela. Dentro da 10ª casa ainda ela tem Netuno em Virgem, ou seja, de alguma forma ela idealiza a profissão dela e tenta, através do que ela faz, levar para as pessoas aquelas convicções que ela tem. 11ª casa, Amigos, Virgem, poucos amigos. 12ª casa, Libra, com a Vênus ali dentro. Então é uma pessoa que não vai, ao longo da vida, ter quase nenhuma troca afetiva com as pessoas. Ela não vai ter reconhecimentos, valorizações pelo que ela faz. Ela traz de outras vidas a sensação de, ou tenha sido criada nessa vida, com o foco não em ser reconhecida pelas coisas boas que ela faz. Digamos que dentro do programa de computador dela, reconhecimento não foi habilitado isso. Então ela vai viver a vida inteira sem esse reconhecimento. Mas ela, dentro dela, de outras experiências, ela tem uma convicção de amor próprio. Certo? Temos aqui um Sol em Escorpião, Lua em Áries, o mapa é de Santo Agostinho. Interessante. A forma como ele pensava tinha a ver com a vontade dele de entender o mistério. A lua dele com Plutão ali, a necessidade de colocar em movimento essa necessidade da busca, né? Se movimentar no sentido de fazer a busca. E aí a gente vai dar uma mexidinha ali, porque vamos considerar o seguinte: esse mapa não tem hora de nascimento, mas a gente tem os planetas e os signos. Então temos um Júpiter com um Marte em Leão. Então ele necessariamente encarou isso como uma tarefa de guerra, né? Era estratégia de guerra, atuar como se estivesse numa guerra. A vontade de entender, a necessidade de entender e compreender os mistérios e atender a necessidade das pessoas fez com que qualquer pessoa que nasça com essa configuração
seja uma pessoa que vai buscar o conhecimento, vai aprofundar o que sabe, vai encarar como uma guerra, uma missão especial. Talvez não tenha sido à toa ou por nada que no início as guerras eram santas, né? E ter cuidado com isso, né? Então, a partir desse ímpeto, ele coloca em movimento, ou qualquer pessoa que nasce com essa configuração, vai buscar o entendimento do mistério, vai buscar, tem uma necessidade de ir em frente para buscar mais informação e vai colocar tudo isso dentro de um contexto de guerra. Temos o mapa: Sol, Escorpião, casa 11, Lua, Sagitário, casa 12. Dani é artista. Sol de 11, o indivíduo vai conviver com os amigos como se fosse a família dele. É verdade que Escorpião é seletivo, mas ainda vai viver com os amigos. Lua na 12 é buscar, durante a vida toda, a origem dos pensamentos, emoções e sensações que o indivíduo tem. Buscar a origem, ou seja, ele tem tudo isso, mas ele não sabe de onde vem. Ele vai tentar trabalhar isso. Temos o mapa: Sol, Escorpião 11, casa 11. Lua, Escorpião, primeira casa. Mohammed é Exá da Pérsia. Sol na 11, o indivíduo vai conviver com os amigos como se fosse a família dele. Lua na primeira casa, o indivíduo vai, através das suas ações, pretender fazer a troca de conteúdo emocional com as pessoas em geral. Lembrando que o Escorpião é seletivo, então ele pode escolher algumas pessoas com as quais ele vai se relacionar. Temos o mapa: Sol, Escorpião, oitava casa. Lua, Sagitário, nona casa. Pile é pregador. Sol de oitava é aquele Sol que está conectado com outras dimensões, outros níveis de energia, graus de consciência, e esse contato, por ser natural de Escorpião, torna a posição do Sol nesta casa e neste signo, amplifica esse contato exagerado com essas outras dimensões. A Lua na nona casa sugere que o indivíduo vai tentar trocar conteúdo emocional a partir do quê? Do aprofundamento do conhecimento dele, da cultura, em relação a isso que está perturbando ele, e aí então ali ele vai tentar trocar o conteúdo emocional com as pessoas. Temos o mapa: Sol, Escorpião, sétima casa. Lua, Sagitário, oitava casa. Johan é cantora. Sol de sétimo, o indivíduo vai buscar relacionamento estável desde muito cedo para se sentir completo. Lua, oitava casa, é aquela conexão que o indivíduo tem com outros planos espirituais, níveis de energia, graus de consciência. Isso em Sagitário é exagerado, e torna o indivíduo sempre com a sensação de que vai ser invadido, vai ser ameaçado a qualquer momento. Temos o mapa: Sol, Escorpião, sétima casa. Lua, Capricórnio, nona casa. Robert é político. Sol de sétimo, o indivíduo vai buscar um relacionamento estável muito cedo, que é a partir dele que ele se sente bem. A Lua, décima casa, é a tentativa de troca de conteúdo emocional a partir do exercício da sua profissão. Lembrando que Capricórnio não tem facilidade para lidar com as questões emocionais, então pode, em alguns casos, fluir muito bem e outros simplesmente não acontecer.